Bom dia, pessoal, mais um vídeo aí pra gente fazer, né? Um vídeo do canal que a gente precisa fazer. É o vídeo falando a respeito do misticismo, né? Da idolatria, do espiritismo que tá entrando aí dentro da igreja, né? Então, assim, é uma coisa que não é todo mundo que vai ouvir, porque as pessoas hoje estão ligadas mais no que tá acontecendo, né? Nas notícias, né? Que sempre foi assim, né, gente? O pessoal tá ligado mais em notícias. E a gente tem a Bíblia que muitas das pessoas que estão orientando a gente aí, né, não usam a Bíblia, não leem a Bíblia, nunca leram a Bíblia. São pessoas que nunca leram a Bíblia. Só pra gente ratificar, começar já o vídeo ratificando, gente, muita gente pensa que eu sou um crítico CCB, mas eu não sou um crítico CCB, eu tô na CCB aí, né, aqui do estado de Goiás, né, frequento CCB, minha família frequenta CCB, então pessoas pensam que eu sou crítico CCB, não, eu sou um frequentador da CCB hoje, atualmente, né? Já fui batizado com 17, né? Desde pequeno que eu fui criado dentro da igreja da CCB, né? Então vamos lá, né, queridos? A passagem que a gente vai falar hoje está em Atos aí, né? Capítulo 19, né? Paulo prega o evangelho em Éfeso. Dá uma conferida aqui, é isso mesmo. Só que a gente vai começar a partir do versículo aí, 23. Vou até marcar aqui. Tumulto excitado por Demétrio. Por esse tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. Então, quer dizer, uma frase poética aqui, né? Teve um alvoroço grande aqui, pelo que ele quis dizer aí. Acerca do que? Do caminho. Porque certo ourives, por nome Demétrio, que fazia da prata miniaturas do templo de Diana, proporcionava não pequeno negócio aos artífices. Da outra parece que a tradução está ninho, uma coisa assim. Cara, miniatura não é coisa diferente para nós hoje, né? Pelas miniaturas aí que muitos estão fazendo da CCB, né? Então aqui, gente, acho que eu posso até mostrar para vocês aqui, ó. Olha aí a passagem, né? Olha lá onde tá escrito as miniaturas aí, ó. Então, o que acontece? Estão se fazendo miniaturas aí, né? Das igrejinhas, né? Das nossas igrejas aí. Então são irmãos, muitos têm ministério, a maioria tem marcenaria, né? Esse aqui fazia de prata. Os irmãos fazem aí de MDF, de madeira, todo tipo que você pensar, de papelão, né? É um papelão especial para fazer miniatura. Aí outros colocam ali chama, gente, uma caixa de som, né? Um circuito ali para tocar música, né? No pendrive. Então, o que acontece, gente? São pessoas respeitadas, né, da igreja, pessoas que já estão no nosso meio ali, frequentadores, né? Pessoas que já conhecem o evangelho e caem, por quê? Porque não conhecem a Bíblia, não conhecem a Bíblia. Então, fazem esses mini templos aí, dizem que não é para idolatria, mas aí funciona como a igreja católica, né, gente? Que lá fala, ah, não, a santa não é para idolatria, é só uma imagem para a gente lembrar, né? Para a gente lembrar, mas aí você venera aquilo ali. Aí onde tem o problema, a veneração, né? Começa a chorar, porque aquilo ali lembra uma coisa ali, uma coisa assim que eu vou falar para vocês, como é que eu vou falar? Lembra uma coisa familiar pra gente, né? Uma coisa do nosso dia a dia, e a gente chora. E aí não pode, né, gente? Tá escrito aqui, né? Proporcionava não pequeno negócio aos artífices. Para nós, gente, isso é uma coisa espiritual, olhar a igrejinha, lembrar da igreja grande, lembrar de todos os momentos que a gente já passou ali dentro, todos os dons que nós já recebemos aí dentro, falando em línguas, recebendo a presença de Deus, sentindo o Espírito Santo. Para outras pessoas é o quê? Um não pequeno negócio, né? Um negócio grande, uma maneira de fazer dinheiro, din-din. Você tá me entendendo? Então aí a gente vê aqui a idolatria sendo colocada aqui. Neste caso aqui, para Diana. Nos casos de hoje, sincretismo religioso,
para a nossa própria igreja, a congregação está no Brasil, que é um problemão, um problemaço aí para os cooperadores ter que ir, meu Deus, de novo, né? Igual antigamente tinha uns véus, as mulheres queriam colocar strass no véu, queria colocar véu brilhante, véu com fio dourado. Cara, aí os irmãos tinham que fazer doutrina e tal, que não pode, isso e aquilo, gente. Consultar a Deus, receber a resposta para mandar para os irmãos. Os quais ele ajuntou, bem como os oficiais de obras semelhantes, e disse: Senhores, vós bem sabeis, desta indústria nos vem a prosperidade. Quer dizer, a gente não pode perder esse ganho aí. Então a gente tem que abusar o quê? Da fé das pessoas, para que as pessoas possam nos defender. O nosso ganho, o nosso negócio, entendeu? Então ali, aqueles poucos ali, aqueles 5 empresários, se juntam ali e falam: gente, olha, eles estão querendo acabar com a nossa dianinha, acabar com o nosso culto, com desculpa de culto, mas para eles é ganho financeiro, entendeu? Então, muito cuidado, às vezes você está lutando pela fé, do lado de pessoas que estão lutando pelo ganho financeiro. Nem todas as pessoas que estão dentro da igreja são pessoas do bem, são pessoas boas, são pessoas de boa índole, são pessoas que querem defender o evangelho, com muito cuidado. São pessoas que apenas querem ganhar, doação, querem ganhar uma ação de graça de alguém, né? Ô irmão, vai lá em casa. Quantas vezes os irmãos convidavam nós para ir lá na casa deles, para a gente almoçar, ajudar a fazer o muro de graça ali, como pedreiro, como servente, né? Como sentador de piso. A alegria da obra, irmão, de servir na obra de Deus. E na verdade eles queriam o quê? Fazer de nós escravos deles. Abusar de nós, né? Fazendo a gente fazer ações de graças para eles. Então abra o olho. Nem toda senhorinha, chega aquela senhorinha: ô meu filho, vai lá em casa, irmão, capina um lote para mim, você vai lá fazer uma boa ação, né? Você está sendo explorado. Nós acabamos de capinar o lote da senhora, quando deu meio-dia, no sol quente, nós todos lá. Aí foi acordando os netos da mulher, um neto maior do que o outro. Os netos dela eram maior do que a gente. Ficou deles jogar o lixo fora. Nós passava lá na casa deles lá, o lixo estava lá, o mato estava lá, secando, e ninguém jogava fora. Então muito cuidado, meu querido. Muito cuidado a todos vocês que dão dinheiro para essas pessoas, que ajudam, que tiram da sua boca para dar sustento para os outros. 26. Estais vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desviado muita gente, dizendo não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Entendeu? Não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Né? Quantas vezes você não pegou o véu, pôs em cima da dor para acabar com a dor? Né? Idolatria. Quantas vezes você abriu a Bíblia e pôs na cabeça para acabar com a dor de cabeça? Idolatria. Dizem que é um ponto de fé, idolatria. Até quando também o óleo da unção, aquele óleo ali de ungir, pode se tornar também uma idolatria. A coisa que é um ponto de fé, vira-se uma idolatria em cima daquilo ali. E aí em muitas igrejas é vendido esse óleo. Ele é vendido a 10, 15, 20 reais. E não somente não se vende só o óleo, né, gente? Vende-se a promessa que você será curado com aquele óleo, que é o problema, né? Que é o problemaço, né, meu? Você comprar um óleo desse tamanhozinho aqui por 10 reais, sendo que você compra 1 litro de óleo aí por 7, por 8, porque você não está pagando o óleo, você está pagando a promessa de ser curado, meu querido. E quem não quer ser curado por 10 reais? Ficou barato, né? Ficou barato ser curado aí por 10 reais, a doença que você está. Tem doença que precisa de cirurgia de 20, 30 mil reais. Então são pessoas que abusam da fé de outras. E não somente, 27, não somente há perigo de que esta nossa profissão caia em descrédito. Então essas pessoas, elas não querem cair em descrédito, né? Aquela irmãzinha que chega e fala assim: ô irmão, deu uma revelação aqui, alguém fez uma macumba para você. Ela não quer cair em descrédito, porque ela vai perder, ó. Ela vai perder a autoridade que ela tem na igreja, né? Ela vai perder o crédito que ela tem na igreja, que ela usa para muitas coisas, para vender uma coisa na casa de alguém, para entrar nas casas das pessoas.
Então ninguém quer entrar em descrédito, mas estão praticando, né, práticas ilícitas, práticas que não estão dentro da Bíblia. Mas também que o templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo mesmo a ser destituída da sua majestade, aquela a quem toda a Ásia e o mundo adoram. Então vai cair essa adoração falsa, e eles não querem, porque essa adoração falsa é causa de lucro. Para muitos é causa de fé, para muitos é causa de lucro. E os dois se unem contra você, que está pregando a verdade. Cuidado. Aos que ouvirem isso, encheram-se de ira e clamavam, dizendo: grande é Diana dos Efésios, né? Aqui o acento está no é do fé. Então, Efésios. Tem muita gente que fala Éfesos. Lembrando que a Bíblia não foi escrita em português, mas aqui a gente está seguindo o que é dito aqui, né? Pelas regras. Então, o que acontece, gente? Quantas vezes o irmão não deu um terno para o outro, aí o irmão falou: ô irmão, esse terno aqui eu quero, que esse terno aqui era do ancião, esse terno aqui tem virtude. O que está seguindo ali? Junto? Idolatria. Idolatria o terno, idolatria a virtude do irmão. Nossa, aquele irmão tem um dom tremendo. Idolatria. E a gente não vai vendo isso. A gente não vai vendo isso. A cidade encheu-se de confusão e todos a uma correram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. Levaram os dois lá para poder, né, arguir, perguntar, dar explicações. Querendo Paulo apresentar-se ao povo, os discípulos não lhe permitiram, porque sabia que ia descer a pancada nele lá. Também alguns dos asiarcas, sendo amigos dele, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse ir ao teatro. 32. Uns, pois, gritavam de um modo, outros de outro, porque a assembleia estava em confusão, e a maior parte deles nem sabia por que causa tinha se ajuntado. Então tem gente nem sabe por que está ali no meio, ali, te odiando, te batendo. Você está certo, e tem gente ali que está tacando pedra em você, te destruindo, e ele nem sabe por que ele está fazendo aquilo. Eles são carregados pelos outros idólatras, pelos outros loucos, pelos outros hereges. Cuidado. Igual eu estou falando para os meninos, estão inserindo doutrina espírita dentro da igreja. Chega ali e fala: irmão, eu estou vendo aqui seu esposo do seu lado. A irmã que teve um esposo falecido, na hora, irmão, ela vai começar a chorar, na hora ela vai sentir até a presença do marido ali, vai entrar no sentimento da irmã. Então são pessoas que estão usando ali, né, desses artifícios, leitura fria, hipnose, né? Porque aí se você falar: irmão, estou vendo seu marido em cima do sofá ali deitado, e ela vai ver também, meu irmão. Quem tiver ali vai ver também a hipnose. A hipnose, se você falar que é uma cebola e uma maçã, a pessoa come que nem chora. Então a gente não entende isso. Então tem pessoas que se dizem, né, missionários, profetas, irmãs com dom, irmã com dom tremendo, irmão que saiu, ficou fora da igreja e voltou. Não sabe nem se onde esse irmão passou, vem trazendo doutrina espírita, vem trazendo doutrinas de outras igrejas aí, de seita, irmão. Né? Vem trazendo a lei de volta, vem trazendo a cumprimento das coisas da lei de volta. Aí a gente vai entrando na igreja e a gente não vê. Quando a gente vê, o estrago foi feio. Como é que a gente tem que saber disso? Lendo a Bíblia. A única maneira de nós nos vacinarmos contra o falso evangelho é lendo a Bíblia. Saindo dessas heresias, irmão. Muitas vezes você não pode falar que é erro, irmão. Que não... Ô, irmão, isso aqui, porque é o cooperador que está falando. Né? Se você falar ali, você vai sofrer sanções ali dentro da igreja, você vai sofrer uma palavra que você vai entender, né? Sanções é muito difícil você entender uma palavra dessa. Nem eu entendo direito. Mas você vai sofrer represárias, você vai sofrer ali dano, você vai sofrer ali ataques covardes, porque você não concorda com eles. Então a melhor maneira é você sair fora. Ô irmão, você vai lá no funeral do... Ô irmão, não tem como, Deus não preparou. Ô irmão, você vai lá no... Ô irmão, não tem como, Deus não preparou. Ô irmão, você vai lá na construção. Ô irmão, não tem como, Deus não preparou. Ô irmão, você vai dar lá o refrigerante na igreja. Ô irmão, não tem como, Deus não preparou.
E vai saindo fora desse povo, irmão. Vai saindo fora desse povo. O meu avô dizia: meu filho, acabou o culto, vai embora para sua casa. Não fica de conversinha lá não. Eu não comecei a entender a igreja enquanto eu não fiquei de conversinha. Quando eu comecei a ficar de conversinha, entender, que eu fui entender a mente de todos os irmãos, entender que nem todo mundo é gente do bem. Como meu avô já entendia, ele já explicava assim, mas ele não falava tudo, ele tinha que falar: meu filho, nem todo mundo ali é gente bem, nem todo mundo ali presta, tem gente psicopata, tem gente ali narcisista, tem gente da pior índole ali. E não é porque que as pessoas estão sendo tratadas, não, que ali é um hospital e o povo está ali para ser tratado, não, né? Ou porque o Deus amou os pecadores, não, é porque muitas dessas pessoas se escondem atrás da igreja para fazer o mal. Muitas dessas pessoas se escondem atrás das boas obras ali, da bondade, para fazer o mal, porque ali elas sabem que elas não vão ser atacadas, não vão ser descobertas. São lobos em pele de cordeiro. Lobos em pele de cordeiro. Estão ali para arregaçar com a vida dos outros. Estão ali para fazer o que eles faziam no mundo, que era explorar as pessoas, maltratar, judiar. Então você tem que se proteger, proteger sua família. Muitos deles, às vezes, até ganham ministério, irmão. Às vezes tem um psicopata que ganhou ministério, um narcisista que ganhou ministério, um pedófilo que ganhou ministério. E aí você vai, né? Você vai identificar, você não identificou, meu irmão, você já tira logo sua família daquele local. Você já cria maneira de proteger sua família. Porque as outras pessoas não identificam. Se você falar, eles vão contra você, muitas das vezes, né? Agora, se houve abuso, houve uma coisa maior, polícia, meu irmão. Polícia, não. Polícia, processo, não pensa duas vezes, meu irmão. Mas se você puder evitar antes, meu irmão, é fácil, igual eu estou te falando, evita. 33. Então tiraram dentre a turba a Alexandre, a quem os judeus impeliram para a frente, e Alexandre, acenando com a mão, queria apresentar uma defesa ao povo. Gente, a gente vai ver aqui que não adianta se defender diante dessas pessoas que estão com ódio no coração, que, sabe? Eu vou no canal aí dos críticos, falo alguma coisa sobre bloqueado. Eu vou no canal do povo da CCB, falo alguma coisa sobre o bloqueado. Por quê? Porque eles não querem, irmão, opinião contrária a eles. Tem muitos canais de pessoas da CCB que parecem ovelhinha, fala com cidadão, todo mundo gosta deles, são aclamados. Mas se você falar alguma coisa contra eles, irmão, ele coloca você no ostracismo, coloca você na lista de espera, coloca você afastado, não dá atenção para você, porque eles só querem quem fale a mesma linguagem deles, quem passa a mão na cabeça deles, quem fala o certo, igual eles acham que eles estão falando, né? Quem torce o certo no errado, ou quem torce o errado no certo, quem tem que falar a linguagem deles, irmão, né? Tem que pegar tudo que eles falam ali e falar que é certo. Então tome muito cuidado, irmão, muito cuidado, porque a linha entre a verdade e a mentira, ela é muito, sabe? A meia verdade e a verdade, a linha entre uma e outra, não dá imperceptível. Mas quando perceberam que ele era judeu, né, que ele não apoiava eles, que eles eram da religião da Diana, todos com voz gritaram por quase 2 horas: grande é Diana dos Éfesos, né? Aqui está dos Efésios. Meus irmãos, vamos lá. Gritaram por 2 horas, quer dizer, para calar o cara, para cansar. 2 horas gritando, 2 horas. Imagina o povo gritando 2 horas, irmão, você esperando você fazer sua defesa. Então o que eles querem é nos calar. Esse povo aí, muitos da CCB que foram e voltaram, eles querem nos calar, calar nossa boca, calar nossa voz, né? Voltam, eram da igreja, saem da igreja, quando voltam para a igreja, irmão, quer calar nós que está dentro da igreja. Você que ficou dentro da igreja lá, eles querem sair mandando em você. Quer sair mandando em você, quer sair que você obedece a eles, quer ser respeitado dentro da igreja. O povo sai da igreja, fica aí 9 anos fora, aí fazendo o que quer. Quando volta, quer ser respeitado dentro da igreja, quer ser alguém dentro da igreja. Você está ali lutando, batalhando ali, né? Para tentar fazer o certo, as pessoas fez o errado lá fora. Volta cheio de coisa. Aí chega aqui na igreja aqui, quer ser certo. Quer que você acorde, quer que não, é preconceito, tá fazendo isso, tá perseguindo, tá fazendo aquilo com o outro. É assim que o narcisista faz.
Havendo o escrivão conseguido apaziguar a turba, né, a multidão, disse: varões efésios, que homem há que não saiba que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que caiu de Júpiter. Todo mundo sabe disso, né? E ele está tentando tecer um discurso ali. Ora, então quer dizer, acalma-se, gente, acalma-se. Ora, visto que essas coisas não podem ser contestadas, convém que vos aquieteis e não façais precipitadamente, e nada façais precipitadamente, quer dizer, não faz nada precipitado não, né? Porque estes homens que aqui trouxeram nem são sacrílegos, nem blasfemadores da nossa deusa. Quer dizer, meu querido, o que acontece? O que acontece? Hoje em dia tá assim. A pessoa segue a religião tal, você não pode falar contra. A pessoa segue a outra religião tal, você não pode falar contra. Você não pode falar que está fora da Bíblia. Você não pode. Você vai fazer o quê? Você não pode falar que é heresia, meu querido. Porque a pessoa tem o direito de fé dela, entendeu? Desde essa época aqui, ó. A pessoa tem o livre direito de fé dela. Só não quando o Estado quer eliminar uma religião, aí ele elimina. Né? Todavia, se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules que se acusem uns aos outros. Quer dizer, vai decidir isso aí no tribunal, meu querido. Vai decidir isso aqui, não é aqui, é lá no tribunal. E se demandais alguma outra coisa, averiguar-se-á em legítima assembleia. Então, tá pondo aqui os pingos nos is. Já vocês querem resolver? Vamos resolver isso aqui perante a lei. Tem muita coisa que vai ter que ser resolvida perante a lei, meus queridos. Não tem jeito, né? Igual eu tô falando para vocês, não pode vilipendiar a fé de ninguém, não pode atrapalhar o culto. Se você não pode atrapalhar o culto, nem vilipendiar a fé de ninguém, e ninguém pode vilipendiar a sua, o que você faz, meu querido? Se você não está feliz naquele local, saia daquele local. Saia daquele local. Se te abusaram naquele local, procure as autoridades, né? Se cercearam o seu direito, procure as autoridades. É assim, meus queridos. É aqui que está falando aqui, ó. Por que muita gente não quer que a gente leia a Bíblia? Para a gente não entender isso aqui. Então a gente tem que entender uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, você está processando a igreja, você está processando Deus. Não. Estou processando a instituição religiosa. Diferente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você está falando contra o espiritismo. Não estou falando contra o espiritismo. Pessoas que estão lá no espiritismo, seguem lá a fé deles, ok. Agora aqui nós temos outra fé. Não pode ser trazida a fé deles para cá, porque aqui nós seguimos outra doutrina. Agora, a pessoa fala, você está falando contra o Espírito Santo. Não. Não estou falando contra o Espírito Santo. Estou falando contra doutrinas espíritas inseridas aqui dentro dessa igreja, que não pode. Dentro da CCB, não pode. Aqui é outra doutrina que a gente segue. Então tem muita gente que a gente está falando essas coisas que não pode vir essas doutrinas espíritas aqui para CCB. A pessoa está falando que a gente está falando contra o Espírito Santo, querendo criar uma falácia, querendo criar um movimento igual esses aqui que ficaram gritando 2 horas ali, né? E eles falaram, não, já que está falando isso, então vamos lá na lei para ver o que é certo e o que é errado. Então tem gente que quer, né, não tem argumentos, quer criar uma falácia aí, quer criar uma narrativa que não existe, para desmerecer um ou outro. Tome cuidado. Tome cuidado. Que diante dos tribunais, diante das leis, tem tribunal, tem tudo, vai averiguar tudinho que tem que ser averiguado. Principalmente quem é da doutrina da CCB, né? Que eles vão averiguar cada coisa no seu devido tempo, né? Você falar que, porque eu vi o espírito do esposo da mulher sentada no sofá. Você não está falando contra o Espírito Santo, né? Nós não estamos falando contra o Espírito Santo. Nós estamos dizendo que não é dessa maneira que acontecem as coisas. Falar de espíritos desencarnados que estão apegados à casa, apegados à pessoa, não é essa doutrina que nós pregamos aqui. Não é essa doutrina que é pregada na igreja. Não é essa doutrina que nós acreditamos. E se for,
o caso dos irmãos aceitarem essa doutrina, aí cabe a gente ficar na igreja ou sair da igreja, né? Conforme cada um de nós quisermos. 40. Pois corremos perigo de sermos acusados de sedição pelos acontecimentos de hoje, não havendo motivo algum com que possamos justificar esse ajuntamento. Então, gente, tem hora que pessoas se juntam no tribunal para discutir razão de fé de um de outro, não é o local. Vai fazer razão de fé de um de outro dentro da igreja. Lá os irmãos anciões vão falar: irmã, você está errada nisso, nisso e nisso, não existe. Irmão, você está errado nisso, nisso e nisso, não existe. Então, cada coisa no seu local. É o que está dizendo aqui. E tendo dito isso, despediu a assembleia. Pessoal, então, o que acontece? Cada um, gente, acredita no que quer, né? Cada um acredita no que quer. A gente tem a doutrina aí da Igreja Congregação Cristã do Brasil, a qual nós seguimos. Se os irmãos mudarem, a gente tem que ver se a gente quer seguir isso ou não, que vai continuar na igreja ou não. E tem outra. Temos que estar atentos, porque está voltando muita gente aí, eles vão falar doutrinas que nós não seguimos, doutrinas que não seguem na igreja. Essas pessoas vão estar dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares. A gente tem que saber quem que a gente está colocando dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares. Porque quando a gente estiver numa situação vulnerável, entendeu? Essas pessoas irão se aproveitar da gente. Irão se aproveitar da gente, entendeu? Porque são pessoas que já conversam com a gente, né, direto. A gente já deu liberdade para essas pessoas conversarem com a gente, nos explicarem, nos falarem das coisas. Vão falar dessas doutrinas aí de outras religiões, né? Doutrinas zoroástricas, doutrinas maniqueístas, doutrinas espíritas, doutrinas idólatras, de idolatria. Então, meus queridos, misticismo, né? Tem pessoas aí que é sinal para tudo. Deus tem que dar sinal para ela, para isso, para aquilo, né? Então, o mundo gira em torno dela. De Deus ficar dando sinal para ela, vai para frente, vai para baixo, corre para um lado, corre para o outro. Essa igreja acerta, essa igreja não acerta. Então, tem muito disso aí, gente. Muito, e a gente está abraçando essas coisas, né? E está largando a Bíblia. Então, nossa briga aqui é para que a gente leia mais a Bíblia, veja mais o que tem que ser visto e largue esse povo aí de mão. Você está entendendo? Então, a gente tem a igreja que a gente pode chegar ali, tá a fim de buscar, né, uma resposta, vai ali na palavra. Mas ali na palavra eu não entendo, preciso de alguém. Aí você procura profetas. Cuidado com esses profetas, porque a maioria só quer ganho pessoal, entendeu? A maioria só quer ganho pessoal, né? A irmã falou que ia cumprir em 3 dias, cumpriu. Irmão, vai, ninguém pode te impedir. Vai, procura a irmã lá não sei aonde, vai na outra irmã ali. Fica aí, né, de del em del procurando profeta, para ver o que você vai fazer da sua vida. Com quem você tem que casar, onde você tem que trabalhar, o que você tem que fazer. Porque nós mesmos não queremos a responsabilidade da nossa vida, nós não queremos a responsabilidade de dar uma coisa errada. Eu busquei a palavra 11 vezes, casei, e aí não deu certo com a minha esposa, a igreja estava errada, Deus estava errado. A gente gosta de culpar alguém. Então vamos servir a Deus com responsabilidade, né? Com amor, com verdade, com coragem. Vamos largar essas coisas aí de menino, porque assim, é tudo coisa de menino, né? Que não sabe o que quer. Que quer culpar os outros, né? Pelas coisas que estão acontecendo na sua vida, pelas cagadas que estão acontecendo na sua vida. Assuma a sua vida, meu querido. Assuma a sua vida. Larga de entregar sua vida aí para profetas, para religiões, para misticismo, para idolatria, para espiritismo. Cuidado com esse espiritismo que o pessoal está investindo dentro da igreja. Porque fala que a Bíblia não tem todas as respostas aí. E aí, da onde tiver essas respostas? Do mundo espiritual? Dessas pessoas que incorporam espíritos? Dessas pessoas aí que, né, que põe a mão aqui e começa a escrever ali uma carta psicografada? Então, outras pessoas estão buscando, tem irmã buscando na cartomante a resposta, porque não entende a palavra. Tem irmã buscando no Búzios a resposta, porque não entende a palavra, né? Então, vai ser complicado. Tem gente que ficou 3 anos na pandemia aí,
sem resposta. Onde estava buscando essas respostas? Em outras religiões, né, meus queridos? Em outras religiões místicas. Então tome muito cuidado com isso, meu filho. Tome muito cuidado, tá? Não posso, né, falar que por proteger a todos, todo mundo vai ter essa ideia, todo mundo vai ter essa iluminação, todo mundo vai entender, porque é viciante. Todo mundo quer chegar a esse ponto aí que tem alguém que fala tudo que você tem que fazer, para as coisas dar tudo certo, né? Todo mundo quer. Então, meu querido, sempre vai ter gente que vai acreditar, sempre tem gente que vai dar crédito, entendeu? É isso mesmo, não tem jeito. É a maioria, né? Às vezes a gente tá falando aqui para a minoria, mas a gente sabe que no caso é a minoria mesmo, porque senão não falava que o caminho é estreito e a porta larga, muitos que entram por ela. Então, se Deus abençoar, a gente vai estar falando essa parte também aí, né? Porque é importante, né? Ah, eu tenho muitos inscritos, cuidado. A porta larga é muitos que entram por ela, né? Não é porque é a multidão que a multidão está certa, nem sempre a multidão está correta, né? Então é isso aí, meus queridos, é o viés de confirmação, né? Nossa, está indo muita gente lá, não é possível que eles estão errados. Então assim, se é difícil, sabe? Ter cognição, ter decisão, mas a gente vai batalhando, a gente vai lutando, Deus vai abençoar nós vamos saber ter as ideias certas, corretas, do que fazer em qualquer hora. Curta, comenta e compartilha. Sei que foi bem extenso, o assunto é bem extenso mesmo, não tem como a gente tratar de uma maneira rápida e tem muita coisa que ficou para trás ainda, tá? Fiquem com Deus, leiam a Bíblia. Muitos, né, críticos aí, muitos até da CCB que nós estamos seguindo, estamos vendo os vídeos dele, estamos achando legal, não leram a Bíblia completamente, não leram ela do começo ao fim, não conhecem a verdade completamente, né? Se a gente tem que entender, já é um caminho, a gente precisa entender a verdade, quanto mais conhecer, né? Porque primeiro a gente tem que conhecer, para depois a gente entender. Tem gente que nem conheceu ainda. Então, fica a dica aí, agradeço a vocês por tudo aí. Deus seja louvado e abençoe a vida de cada um de vocês. Amém.